Não somos só sofrimento. Muitas partes da nossa história foram silenciadas. Se por um lado tem sofrimento, pelo outro também tem muita potência. O racismo joga fora as potências. Litera Negra, o rolê do povo negro na literatura. Oi gente, meu nome é Messias Martins e você está no Rolê do Povo Negro na Literatura. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no canal e acionar o joinha nesse vídeo que eu já garanto a qualidade. E eu também quero agradecer a todo mundo que colabora financeiramente para a continuidade e melhoria do Litera Negra através do Apoia-se. Se você quiser começar a colaborar, pode fazer isso através do link que vai estar na descrição desse vídeo ou ainda pelo Pix, a chave literanegrabr@gmail.com. Fazia algum tempo que eu já estava tentando parar para gravar esse vídeo, mas a correria da campanha estava muito grande. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal com Lula eleito presidente da República. Inclusive, é importante a gente lembrar aqui que o canal nasceu em meados de 2016, no meio do golpe que o Brasil sofria, que viria a destituir a presidenta Dilma. Foi isso mesmo que você ouviu, foi golpe. Aliás, tinha cheiro de golpe, parecia golpe, e rapaz, não era que era golpe mesmo? Depois disso, foi 1 ano e meio de temeridade, e agora, graças a Deus e aos orixás, não sei nem a quem agradecer, agradeço a todo mundo que esteja envolvido, e agora estamos chegando ao final de 4 anos do desgoverno Bolsonaro. Parabéns a todo mundo que conseguiu. Eu gostaria de começar esse vídeo dedicando essa vitória a Diego, um dos meus irmãos e que morreu de coronavírus em junho de 2021. Foi uma das milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas se o desgoverno Bolsonaro tivesse levado a sério a vacinação. Em junho do ano passado, apenas 12,5% da população brasileira havia tomado a primeira dose da vacina. Em setembro do mesmo ano, apenas 40% da população já havia sido vacinada com a primeira dose. No mesmo mês, o Butantan divulgou uma pesquisa em que dizia que 96% das vítimas de coronavírus tinham sido de pessoas que ainda não tinham tomado a primeira dose da vacina. Eu queria dedicar esse vídeo também aos 3 pequenos filhos de Diego, Diogo, David e Jade, e também a sua esposa Jaqueline. A gente sabe do que fala quando fala de saudade. O livro de hoje é de um autor que eu gosto e admiro muito. Um desses exemplos aí de negros maravilhosos que a Bahia produziu e entregou para o povo brasileiro e também para o mundo. Estou falando de Lázaro Ramos. Batizado de Luiz Lázaro Sacramento de Araújo Ramos, ele iniciou a carreira artística no grupo de teatro Olodum. E o currículo do Negro Gato é extenso. Ele é ator, diretor, produtor, dublador, ainda autor de livros infantis. Tem apenas 43 anos, está aí na flor da idade. E o livro da vez é esse aqui, ó. Edith e a Velha Sentada, publicado pela editora Palas em 2021 e tem ilustração de Edson Ike. Esse livro é inspirado numa peça com direção do próprio Lázaro Ramos e que ficou em cartaz em 2014. Recomendo esse livro aqui para crianças e adultos. Eu poderia falar um monte sobre esse livro aqui, a começar pelo próprio nome, Edith. Se uma criança chamada Edith aparece na minha frente, instantaneamente eu vou pensar que é uma criança velha ou uma criança com pais com gosto bastante questionável. Apesar que Edith é um nome bem bonito, mas convenhamos, né? Edith tá mais para nome de vó do que de criança. Tipo Messias. É muita responsabilidade para uma criança. Falando sério mesmo, né, gente? Criança tinha que ter nome de Isabela, que vira Bela, ou Belinha, ou Dandara, que vira Danda. Mas a criança que Lázaro apresenta nesse belíssimo livro não tem esse brilho no nome. Na verdade, Edith também não tem nem muita alegria, nem muita força. Até tentaram chamar Edith de Didi, para que ela virasse Edith só quando ficasse adulta. Mas ela não gostou da ideia. Tentaram também Ditinha,
mas ela também recusou. Para falar a verdade, ela nem gostava e nem desgostava do seu nome. Quando perguntada, ela dizia tanto faz. Olha o suor. Essa história aqui é contada por um personagem fora do comum e que está, na verdade, mais perto do que você mesmo imagina. E é ele mesmo que a anuncia. Edith é uma criança singular. Não é criativa nem curiosa. Não tem muita vontade de fazer amigos e fica sempre muito alheia ao seu mundo. Talvez ao fantástico mundo de Edith. Ao seu redor tem sempre alguma coisa acontecendo. Mas a menina não consegue tirar os olhos ou da tela da televisão ou da tela do computador. Segundo uma vizinha enxerida, parece até que ela tem uma velha sentada dentro da cabeça dela. Ao ouvir a vizinha fofocando sobre isso com a mãe, Edith inicia uma viagem de autoconhecimento em busca aí dessa velha que está sentada dentro da cabeça dela, que Edith jura ser o motivo do seu desânimo. Nessa viagem de autoconhecimento, Edith conta com a ajuda de Telhado, que é quem narra a história e vai ajudar a menina na árdua tarefa de tirar os olhos do computador e da televisão e voltar os olhos para dentro de si mesma. Como eu falei para vocês, Edith era uma criança que passava a maior parte do tempo ou na tela do computador ou na tela da televisão. Quase não gastava tempo com qualquer outra janela. Além disso, ela tinha uma dificuldade tremenda de olhar as pessoas nos olhos. E é nessa viagem que ela acaba conhecendo não só a si mesma, mas também a sua própria mãe, Dona Helenita, que de tanto trabalhar, às vezes até fica esquecida de dar um abraço na pequena. Pequeno spoiler aqui para vocês, não é que Edith encontra a velha nessa viagem? Primeiro de longe, e para surpresa tanto dela quanto de Telhado, eles ouvem a voz da velha coando dentro da cabeça de Edith com um poema de William Shakespeare. O tempo é muito lento para quem espera, muito rápido para quem tem medo, muito longo para quem lamenta, muito breve para quem festeja, mas para quem ama, o tempo é eterno. A velha tinha um rosto muito parecido com o rosto de Edith. Ainda de longe, a velha diz para Edith que se ela quiser conversar com a velha e saber o real significado da sua presença, ela vai ter que fazer uma viagem pelos 7 buracos da sua cabeça. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Foi a pergunta que Edith fez, e sinceramente seria a pergunta que qualquer pessoa faria se encontrasse uma velha dentro da cabeça, dizendo que é para fazer uma outra viagem aí pelos 7 buracos da cabeça. Para saber, assim como Edith, nós precisamos estar atentos aos sentimentos, mas às vezes esses sentimentos estão maculados por situações que fogem do nosso controle. Ainda como Edith, nós precisamos ter olhos mais gentis para com a gente mesmo. Para a pequena Edith, a ausência do pai era uma presença constante e que abalava profundamente a construção da sua autoestima. Baco, o Exu do Blues, canta que somente aos 25 anos começou a se achar lindo. Eu mesmo só comecei a me achar lindo com 28. E eu fico aqui pensando na construção da minha autoestima, da autoestima de Baco e de tantas outras pessoas, como poderia ter sido diferente se a gente tivesse a oportunidade de ter lido livros como esse aqui, conhecido histórias como a de Edith. Lembrar também pode trazer liberdade, é o que a velha afirma para Edith. Segundo ela, nada é mais importante para a construção da identidade do que as experiências guardadas em nossa mente e em nosso corpo. Não só concordo com a velha, como também acredito que cabe a nós adultos a disputa pela memória, como a gente tem observado em outros vídeos aqui no canal, em especial Memória da Plantação de Grada Quilomba. Vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem, se vocês quiserem. A disputa pela memória é também sobre o futuro das nossas crianças. Vivemos em um país em que foi construído primeiro em cima de corpos de indígenas. Darcy Ribeiro, no seu livro O Povo Brasileiro, estima que aproximadamente 1 milhão de indígenas viviam deste lado da América quando ela nem ainda era chamada por esse nome e quando as caravelas portuguesas chegaram no nosso litoral. Depois disso, milhões de africanos foram trazidos para cá, atravessando o Atlântico em milhares de viagens nos porões de navios negreiros. Inúmeras tentativas de reduzir a humanidade de homens negros e mulheres negras foram forjadas ao longo da história. E hoje, como denuncia Funkeiro na música Favela Vive 2,
ainda usamos correntes. E como então a gente pode ter uma autoestima de milhões? A resposta para essa pergunta precisa ir além do mês de novembro. Assim como a história do povo negro não se resume aos navios negreiros e às correntes. Talvez a resposta passe pela citação de Lázaro Ramos que iniciei esse vídeo. Não somos só sofrimento, tem muitas partes da nossa história que foram silenciadas. Se por um lado tem sofrimento, por outro lado também tem muita potência. O racismo joga fora potências. Como vimos em vários livros que apresentamos aqui no canal ao longo desses 6 anos, a experiência da diáspora africana no Brasil e mundo afora é marcada por muito sangue, suor e lágrimas, mas também muita resistência. Homens e mulheres que insistiram em ser autores da própria história. Precisamos enaltecer essas nossas potências. Como Lázaro Ramos e Thaís Araújo, por exemplo, parece um rei e uma rainha. Sem romantizar a monarquia, né? Por favor. 2022, ano da Copa do Mundo. Não sei se o Hexa já vai ser uma realidade quando você estiver vendo esse vídeo, mas eu sei com toda segurança que se você apresentar esse livro aqui para pelo menos uma criança negra, nas minhas contas ela ganha, você ganha, o mundo inteiro ganha. Quem sabe até a gente vai ter um adulto aí, ó, com a autoestima decolando. Que nem esse vídeo aqui, se você compartilhar ele com pelo menos uma pessoa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui para saber o que você achou. E Ubuntu